Gálatas 5,16 diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo Espírito. Você pode dizer amém? Amém. O apóstolo Paulo aqui, quando escreve aos Gálatas, ele revela o segredo de você viver uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Qual é o segredo? Diga comigo, viver pelo Espírito. Você pode dizer mais uma vez? Esse é o segredo. Talvez não seja tão claro para você o que isso significa, mas esse é o lifestyle do cristão. Não tem outra maneira de um crente viver. Nós temos que viver pelo Espírito. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Vocês podem me responder, tá bom? Não me deixem no vácuo. Você acredita que Jesus é Deus? Sim? Beleza. Você acredita, você confia, então, que Jesus, sendo Deus, Ele tem o melhor para você? E você acha que Jesus ia te dar algo ruim? E você acredita, você concorda, então, comigo, que nós precisamos mais de Jesus na nossa vida? Então eu quero te convidar para a gente ver o que Jesus diz acerca do Espírito. Porque a gente está falando sobre o Espírito. E o que Jesus, sendo Deus, sendo essa pessoa que nós acreditamos, que tem o melhor para nós, que sabe o que é melhor para nós, que quer nos direcionar e é aquilo que nós mais precisamos. O que Ele diz acerca do Espírito? Jesus disse em João capítulo 16, no versículo 7. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês. É para o bem. Olha o que Jesus disse. Eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aí olha o que Jesus fala. Eu tenho ainda muito mais para lhes dizer. But you can handle now. Eu tenho ainda muito mais para dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Mas, diga mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Jesus disse aqui, e Ele deixa claro, olha, tem algo que vocês precisam. E eu estou dizendo para vocês, vocês precisam de mim, mas tem algo que vocês precisam, que se eu não for para o Pai, vocês não vão receber. Eu preciso ir. Gente, imagina, Jesus estava ali, o próprio Messias, o próprio Deus encarnado, caminhando com aquele povo dia e noite, realizando milagres, sinais e maravilhas. Que coisa mais maravilhosa poder andar com Jesus, poder comer com Jesus, poder conviver com Jesus, poder tocar em Jesus, meu Deus. Devia ser tremendo isso. Que experiência maravilhosa que aquele povo estava tendo. E de repente Jesus olha para eles e diz assim, gente, eu preciso ir, porque eu tenho algo para vocês, que se eu não for, vocês não vão receber. O que poderia ser melhor do que a presença de Jesus? Jesus fala, eu vou enviar para vocês
um conselheiro, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é aquele que revela Jesus para nós. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. É por meio do Espírito Santo que Jesus é revelado para nós. E se nós quisermos mais de Jesus na nossa vida, nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo. Jesus não começou o ministério, Jesus não começou a tarefa dele, a obra, a missão dele aqui nessa terra, sem que antes o Espírito Santo estivesse com ele. E ele deixou o exemplo para mim e para você. Nada na nossa vida vai acontecer se o Espírito Santo não estiver em nós. Se nós não estivermos vivendo pelo Espírito. Por isso que lá em 1 Pedro a Bíblia diz que esse é o Espírito de Cristo. Ele é chamado o Espírito de Cristo porque é o Espírito da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. É o Espírito do próprio Senhor Jesus. Então por que Jesus foi? Se é o próprio Espírito dele? Porque, queridos, Jesus deixa claro aqui, ele fala, quando ele vier, ele vai tornar conhecido a vocês o que ele receber de mim. Eu tenho algo para vocês, mas vocês não estão prontos ainda. Eu tenho mais para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Mas ele vai ser aquele que vai traduzir para vocês. Ele vai colocar dentro de vocês a porção exata que vocês precisam. Ele vai traduzir a minha palavra, a minha voz. Ele vai guiar vocês na verdade. Ele vai guiar vocês até mim. A intenção de Deus para nós, queridos, ela vai muito além da salvação. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é aquele que convence, porque ele é mesmo, está escrito, ele é o que convence do pecado, é ele que convence da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo nós não somos convencidos de que nós precisamos de Jesus. Sem o Espírito Santo nós não somos convencidos de que a nossa vida sem Jesus não dá. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos enxergar o que está errado dentro de nós e que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação. Ele é realmente aquele que nos convence, mas ele nos convence com um propósito. Não apenas de que sejamos salvos. Esse é apenas o primeiro passo. A salvação é o start, é o início, é o começo. Porque depois da salvação, vem muito mais. Jesus disse, eu tenho muito mais para revelar para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Just being saved is not good enough. It's not good enough. Só ser salvo, só vir para a igreja, só dizer eu aceitei Jesus, não é suficiente. Você acha que só sendo salvo, só dizendo que aceitou Jesus e vindo num culto na semana, você vai vencer o pecado? Você vai vencer o mundo, você vai vencer o diabo? Com que força? Com que arma? Com que autoridade? It's not good enough. We need more. Nós precisamos de mais. E isso está disponível para nós. Isso está disponível. O problema é que quando a gente é salvo, a gente está ali desfrutando do amor do Senhor, da presença do Senhor. Nós somos gratos pelo perdão. Nós somos gratos porque o Senhor nos aceita, nos transforma. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas a caminhada continua. E muitas vezes nós não prosseguimos em conhecer Jesus. Como eu disse, nós cantamos, eu quero conhecer Jesus, mas no dia a dia nós não prosseguimos em conhecê-lo. Como Paulo disse, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu não quero apenas um encontro inicial, eu quero te encontrar todos os dias. Eu não quero apenas saber que eu te vi uma vez. Eu quero te ver todo dia, eu quero te contemplar. Eu quero ir para o next level. Eu quero ir para o próximo nível. Já pararam para pensar que Jesus disse, eu tenho muito mais, mas vocês não estão prontos. You can't handle now. Por que nós não estamos prontos? Por que nós não estamos nos aprofundando mais nele? Porque nós não temos nos relacionado intimamente
com o Espírito Santo. Desculpa, não tem outro caminho. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conhecer Jesus. Por que as pessoas dizem assim? É tão difícil ser crente. Já vi tanta gente falar isso. É muito difícil ser crente. É muita luta. É muito difícil crucificar a minha carne todo dia. Esse negócio de carregar a cruz. Dá muito trabalho. Muito pesado. Por que as pessoas falam isso? Por que as pessoas acham isso? O apóstolo Paulo, nesse texto de Gálatas, ele diz assim: gente, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Se é o Espírito que opera em nós, se é Ele que nos conduz à verdade, que é Cristo, se nós vivemos por Ele, como então os nossos desejos carnais, os nossos anseios humanos, naturais, terrenos, perdidos, ainda estão mais latentes em nós do que a essência de Jesus em nós? Então nós não estamos vivendo pelo Espírito. Então nós não estamos deixando que o Espírito viva em nós. Porque o texto que nós lemos diz que o Espírito, ele deseja tudo aquilo que é contrário à carne. O Espírito, ele deseja o céu. Ele deseja a presença do Pai. Ele deseja o ambiente da glória. Você pode viver a sua vida, você pode ter os seus dias, você pode viver normal, contando que você anseie pela presença. Porque um dia, queridos, nós vamos nos encontrar com Jesus, querendo você ou não. E quando esse dia chegar, Jesus vai olhar e vai encontrar muita gente que parou no start. Parou no primeiro passo. Parou, não prosseguiu, não avançou. E eu pergunto para você, o que você tem desejado? Qual tem sido o anseio do seu coração? Deus, Ele deseja a nossa total entrega, a nossa total devoção. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tiago diz claramente que a amizade do mundo é inimiga de Deus. O texto que nós lemos diz que eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Muitas vezes você pode até dizer que ama Jesus, pode até dizer que quer a presença de Jesus, mas lá no dia a dia as atitudes estão dizendo que os seus desejos ainda são carnais. Tem alguma coisa que não está dando certo, o meu discurso não está alinhado, tem algo que está faltando. Por isso que Jesus deixou claro, nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai colocar dentro de nós a essência de Jesus. É o Espírito Santo quem vai colocar dentro de nós a essência do Pai. É vivendo por Ele que nós vamos poder então produzir fruto. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês vão ser meus discípulos. Não é o seu esforço, não é a sua religiosidade, não é a força do seu braço, a tradição, o hábito. Isso pode até ajudar, mas não é isso que vai fazer você um discípulo de Jesus. 3 coisas. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, primeira coisa, se vós permanecerdes em mim, você tem que permanecer nele. Tem que permanecer. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Você tem que perseverar. Você tem que lutar a cada dia que você acorda. Significa que ainda não chegou o seu fim. Então persevera, meu irmão. Persevera na santidade. Persevera na palavra. Persevera na oração. Persevera
Persevera na adoração. Persevera em Jesus. Mas não desista, persevere. Se você quer ser o discípulo de Jesus, você tem que permanecer. E ele disse, vocês têm que permanecer em mim, mas eu também tenho que permanecer em vocês. Tem a parte de vocês e tem a minha parte. Ele assumiu a responsabilidade dele. Ele não deixou o trabalho só nas nossas costas. A gente vai permanecer, mas ele disse, eu vou permanecer em vocês. Como que ele permanece em nós? Pelo Espírito. Como que Jesus permanece em nós? Pelo Espírito Santo. Jesus disse, ele vai receber o que é meu e vai tornar conhecido a vocês. Ele vai traduzir a minha palavra no coração de vocês, ele vai revelar a minha vontade para vocês, ele vai conduzir vocês, ele vai guiar vocês, ele vai orientar vocês, ele vai guardar vocês. O Espírito Santo precisa permanecer em nós. O Espírito Santo não pode estar na nossa vida só no dia do culto, irmãos. Ele precisa permanecer todo dia. Se vocês quiserem ser meus discípulos, Jesus disse, permaneçam em mim. Eu vou permanecer em vocês. Terceira coisa, você vai dar fruto. O fruto é o resultado desse relacionamento, onde você permanece nele e ele permanece em você. O fruto é o resultado do meu relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que coloca a essência de Jesus dentro de mim. Que fruto é esse? Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor. Está escrito, Deus é amor. 1 João 4:8. O fruto do Espírito é alegria. Jesus disse, eu tenho dito isso para que a minha alegria em vocês seja completa. O fruto do Espírito é a paz. Jesus disse, eu vou deixar para vocês a minha paz, eu não dou a paz como o mundo dá. O fruto do Espírito é a paciência. Versículo que todo mundo conhece, 1 Coríntios 13. O amor é paciente. Ele é a própria paciência. O fruto do Espírito é a amabilidade. Em Filipenses está escrito que a nossa amabilidade tem que ser conhecida por todos, porque é um sinal de que o Senhor está perto. O fruto do Espírito é a bondade. Está escrito no livro de Salmos que o Senhor é bondoso em tudo que faz. Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. O fruto do Espírito é a fidelidade. Deus é fiel. Se você duvida, está lá em 1 Coríntios com todas as letras. Deus é fiel. Pode todo mundo ser infiel e desleal, mas Deus é fiel. Deus permanece fiel. Ele não muda. O fruto do Espírito é a mansidão. Jesus disse, aprendam de mim, eu sou manso. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Paulo diz, saiba cada um controlar o seu próprio corpo. Saiba se controlar, amado. O fruto do Espírito é a essência de Jesus sendo manifestada em nós. O fruto, ele revela a essência da árvore. E a árvore não pode negar sua essência. Uma videira só pode dar uvas. Uma laranjeira só pode dar laranjas. Uma mangueira só pode dar mangas. Porque ela não pode negar a sua essência. Se você permanece em Jesus e Jesus permanece em você, você só tem um fruto para dar. O fruto do Espírito. Não dá para negar a essência. A essência é Jesus e o fruto é esse. Gente, eu estava estudando essa palavra e eu comecei a chorar. Quando Jesus ministrava isso no meu coração. Porque eu passei a semana toda me questionando como que eu ia falar dos frutos. Jesus me mandando falar dos frutos. Como que eu ia falar do fruto quando muitas vezes eu olho para mim mesma e eu vejo que
Em muitos momentos parece que o fruto está ausente, está faltando um fruto. Está faltando manifestar Jesus na minha vida de alguma forma. Quantas vezes eu não tenho o domínio próprio, quantas vezes eu não tenho a paciência, quantas vezes eu não sou mansa. Mas o Senhor ministrou no meu coração algo, e eu quero colocar essa palavra no coração de vocês. Não é sobre o fruto, é sobre permanecer. Nenhuma árvore dá fruto o ano inteiro. Tem a estação do fruto. Mas enquanto ela não está dando fruto, ela continua a crescer. As raízes crescem. Ela continua se hidratando. Ela continua se fortalecendo. Quando ela está fortalecida o suficiente, quando ela está firme, o fruto vem. É natural, é espontâneo. E todo mundo pode ver. Não nega a essência. Muitas vezes a gente está procurando o fruto e Jesus está procurando que a gente permaneça. Muitas vezes a gente está procurando o fruto que está faltando. Teve até a brincadeira essa semana no Instagram, né? O fruto perdido. E a gente está procurando os frutos perdidos na nossa vida quando Jesus está procurando os perdidos. Os que não estão permanecendo. Talvez você olhe para você e você se veja como eu estava me vendo. Eu não tenho fruto nessa área. Eu não estou frutificando como eu deveria. Eu não tenho revelado Jesus nas minhas ações, nesse sentido, com essa pessoa, nessa situação. Eu ainda tenho tantos desejos, a minha carne briga com o meu espírito o tempo todo. Eu não estou conseguindo frutificar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Permaneça no Espírito. Permaneça em Jesus. Permaneça nele. E deixe ele permanecer em você. Permaneça crescendo. Permaneça se alimentando. Permaneça se hidratando da palavra. Permaneça aprofundando as suas raízes. Porque quando a hora chegar, o fruto vai vir. E você não vai precisar fazer esforço para ele aparecer. Quando você menos esperar, olha os brotos estão aparecendo. Como está escrito lá em Cantares, o tempo de chuva passou, eu já vejo as flores a brotar. O tempo de cantar chegou. Vai chegar a hora que as flores vão brotar e os frutos vão vir. Quando a flor brota, é um sinal. Na minha casa, quando eu era criança, tinha uma mangueira no quintal. Então eu sabia todas as estações, né? Por causa da mangueira. Eu já estou terminando. E quando vinha a época das florzinhas, a gente já sabia. Daqui 1 mês tem manga. Ela sinalizava, o fruto vai vir. Talvez você não esteja vendo fruto na sua vida agora, mas permaneça. Permaneça. Permaneça em Jesus. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Foi Jesus quem falou. Quantas vezes nós estamos orando, pedindo, querendo, buscando, e Jesus está dizendo: o segredo é permaneça. Para de ficar buscando, permaneça. E esse é o segredo. Viver no Espírito, permanecer nele. Esse é o maior presente que Jesus poderia nos dar. Ter o Espírito dentro de nós. Nos guiando a Jesus. Manifestando a essência dele na nossa vida. E eu quero te convidar para a gente orar. Talvez você esteja, como o texto diz aqui, lutando, não fazendo o que você quer fazer, o que você deseja fazer. Talvez você esteja vivendo essa crise, essa briga interna, e ninguém sabe, mas dentro de você tantos pensamentos, tantas coisas, tantas lutas, o Espírito militando contra a carne. Eu quero que a gente ore. Nós vamos orar. Você que diz: eu quero servir o Senhor, mas a carne continua gritando.
Eu quero servir ao Senhor, mas a carne continua bradando dentro de você os desejos, te levando ao pecado. Só o Espírito pode convencer, pode mudar e transformar. Se você quer viver essa verdade como eu quero, e eu creio que é possível, eu quero que você se coloque de pé e a gente vai orar.